Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó Pai, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos falar. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao grande Pai. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Você que está do outro lado, nos seguindo, nos acompanhando, pegue sua Bíblia também, para que possamos juntos fazer a leitura. Amém? Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. A palavra do nosso Redentor nos diz assim: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que o julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juízo fará deitar-se para que seja açoitado diante de si. Segundo a sua culpa, será o número de açoites. Quer dizer, de acordo com a culpa de alguém, o juiz vai condenar aquela pessoa a ser chicoteado. Mas isso somente aquele que é culpado. Mas a Bíblia nos ensina que no mundo teremos aflições. E muitos que por aí estão nos julgam, nos condenam. Faz de cada um de nós, mensageiros da palavra, culpados por não fazer o que eles querem. Não glorificar o pecado deles. E aí querem nos açoitar, atirar pedra. Mas a palavra nos ensina que o justo sempre será justificado. Se não for nesse mundo, será no outro. E a palavra continua a nos dizer: 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Quer dizer, até nesse ponto, a Bíblia nos ensina. Nós temos limites para ir. Mesmo se açoitamos alguém inocente, nós temos limite. Não devemos açoitar sem limites, até perder a consciência da pessoa. Muitas pessoas julgam a outra pelo que ela faz, ou pelo aquilo que deixou de fazer, e não param de falar mal, não param de difamar. E é isso que traz para a própria pessoa as transgressões da lei, quando você calunia alguém. E aqui a Bíblia nos ensina que, se for para dar 40 açoites, são 40 açoites e pronto. Basta. Para que não há alguém que te acuse.
Porque até o falso testemunho que a pessoa der contra a outra, ele tem um limite. Quando você continua batendo na tecla, as pessoas começam a avaliar a tua palavra com a palavra do outro. E vai ver que você está mentindo. E vai ver que tudo que você diz é só para derrubar, para jogar o outro no chão. Porque quem é que está errado? É o outro que você tanto defama, ou você que está errado de defamar alguém? Ou você que está errado de apontar algo que não existe na vida dela? E a palavra do Pai continua a nos dizer: não atarás a boca ao boi quando trilhar. O que é atar? É colocar aqueles ferros dentro da boca do boi, colocar um cabresto, para que o boi não consiga comer livremente. Quando nós caluniamos alguém, levantamos falso em alguém, mentimos contra alguém, aquela pessoa nem para se alimentar ela tem paz. E a paz ela tem que habitar dentro de nós. Uma parábola para que você entenda o que essa palavra nos diz. Um certo homem, um dia, por não gostar do seu vizinho, acusava ele de todas as coisas. Dizia que ele era marginal, que ele era traficante, que ele era estuprador. E isso foi dias a fio. E aí, chegou um ponto da justiça ir atrás daquele homem e prender ele. Mas o homem era inocente. E depois de vários anos na cadeia, provaram que ele era inocente e soltaram ele. E aquele homem que foi acusado injustamente pelo seu vizinho, resolveu processá-lo. E ao processá-lo, ele defronte o juiz ia dar a condenação. E ele virou para o juiz e disse: olha, eu falei aquilo só por brincadeira. Acusava ele porque não gostava dele, mas isso não pode me levar à prisão perpétua só por causa disso. E o juiz, na sua plenitude, ele disse para o homem: escreva num papel tudo aquilo que você falou dele. E aquele homem assim o fez. Ele foi e disse para o homem: pegue esse papel, pique ele em pedacinhos pequenos. E o homem assim o fez. E ele disse para o homem assim: você vai embora e amanhã você vai voltar para que eu lhe dê absolvição ou a condenação. Mas eu quero que você faça uma coisa: todo esse papelzinho que você picou, você vai julgar pelo caminho. Aquele homem, sem compreender, assim o fez. E foi embora para casa, julgando por todos os lados aqueles papelzinhos com todas as blasfêmias, as injúrias que ele fez sobre aquele homem. No dia seguinte, ele retornou ao juiz e, ao se apresentar perante o magistrado virou para ele e disse: olha, agora é o momento da sua condenação ou absolvição. Eu vou te dizer algo. Agora eu quero que você volte e cate todos os pedacinhos de papel que você jogou daqui até a tua casa. Naquele momento, o semblante do homem mudou, ele virou para o juiz e disse: mas, Excelência, é impossível.
Muitos foram levados pelo vento, outros entraram no moeiro. Como eu vou pegar todos os papeizinhos que eu já atirei no decorrer da estrada? O juiz virou para ele e disse: está vendo? Toda calúnia, toda difamação que você julgou sobre a vida desse homem, ela foi levada pelo vento. O homem é conhecido por todo o estado, muitas vezes pelo país, pelo mundo, como um estuprador marginal. E não há como limpar isso. Que seja dada a sua sentença. E o homem foi encarcerado. Aí você vai dizer: o que ele tem isso a ver com a palavra? O juiz é Cristo. O caluniador somos nós. O que nós falamos sobre a vida do outro terá no final uma consequência muito grave. Você, no final da sua vida, você vai ter que dar contas. Acreditando ou não que existe um Deus, você vai ter que dar contas a Ele. E há a condenação e a absolvição. A condenação no mundo espiritual é o fogo do inferno. E a absolvição é o paraíso. Você pode ser ateu, não acreditar que existe um outro lado. Você pode ser um descrente e achar que não existe céus e terra. Você pode achar que a terra é plana. Você pode achar tudo. Mas existe uma coisa. De tudo que aí está, teve uma força sobrenatural que tudo isso criou. Que você chama de evolução e nós chamamos de algo, o grande Pai Celestial. Goste você ou não, toda força cósmica, ela provém de um único ser, daquele que criou todas as coisas e que tudo vê, daquele que do alto observa tudo que aqui embaixo acontece, daquele que ouve todas as suas blasfêmias, todas as suas mentiras, todas as suas calúnias contra o outro ser. Cuidado com o que você planta. Porque o mal maior para a humanidade é quando ela vai, no seu pomar, colher frutos e ver que os frutos estão podres. Sabe por quê? Porque você plantou podridão, você plantou aquilo que não presta. E quando plantamos o que não presta, nós colhemos o que não presta. Quando plantamos amor, colhemos amor. Quando plantamos amargura, vamos colher amargura. E amargura, o mundo está prestes a colher. Dor, sofrimento, o mundo está prestes a colher. E quem faz com que o Apocalipse se cumpra somos nós mesmos. Porque dentro da palavra diz: no final dos tempos o amor de muito esfriará. Eu não vejo mais amor nos olhos das pessoas. Não há mais respeito pelos idosos. Não há mais respeito pelas autoridades. Não há mais respeito pela mulher. Não há mais respeito pela sua escolha de crença ou de sexualidade. Ah, mas isso é pecado, isso é pecado. Cristo caminhava por aqui e já existia tudo isso. E ele não se importou com nada disso.
Sabe qual pecado que ele comia e falava o tempo todo? Desde lá da fundação do mundo? De pastores ladrão, de pastores que roubavam dízimo, que comia as ofertas e não dava para as viúvas, que comia os dízimos e não dava para as viúvas. Não, mas naquela época de Cristo não existia pastores, existia sacerdote, a mesma coisa. Existia apóstolos, mesma coisa. Não é? Os apóstolos de antigamente é como os pastores de hoje. Os que Cristo chamava da sinagoga de Satanás, que eram os sacerdotes, são os pastores, os bispos de hoje. E o que os pastores, os bispos daquela época faziam? Se enriqueciam. Pedia dízimo, oferta, sacrifício do povo. Levavam para eles leite, lã, ovelha. E isso tudo era em forma de dinheiro. Levavam para eles semente, colocavam no altar, que hoje é transformado em dinheiro. E Cristo falava, se vocês não se salvam, não salvam ninguém. Desde aquela época, Cristo condenava eles, mas Cristo não condenava os outros. Cristo jamais condenou o efeminado daquela época. Cristo jamais condenou aquele que era ladrão, de fato, que roubava a população, mas ele condenava os pastores. Aí muitos vão dizer que Cristo é contra o pecado, como é que ele não condenava? Mas qual que é o maior pecado? Qual? Que é o pior pecado de todos. É você conhecer a palavra e agir como se não conhecesse. Cristo não diz para os pastores: eu terei mais rigor sobre Sodoma e Gomorra do que sobre vós? Ou vocês nunca leram isso? E a palavra continua a nos dizer, versículo 5: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com o homem estrangeiro de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher. E fará a obrigação de cunhado para com ela. Quer dizer, esta era a lei da época. Se a mulher morasse com seus cunhados dentro da casa, assim que o marido dela morresse, o mais velho da família ficaria com ela, casaria com ela. Mas se ele não gostasse, ele não tinha que gostar, ele tinha que se cumprir a lei. Ah, mas e se não fizesse? Se não fizesse, versículo 6: e o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apagasse em Israel. Quer dizer, se a viúva não teve filho com o marido, ela tinha que casar com o irmão para ter sangue, o mesmo sangue. Porque ela seria a que iria trazer nome para Israel, a uma família. Hoje em dia, as pessoas casam, separam, casam com o outro, tem filho com um, tem filho com o outro, tem filho com o outro. O que vocês acham que é Sodoma e Gomorra? Era isso. Quando uma pessoa se deita com um homem ou se deita com uma mulher, satisfaz o desejo carnal, aí não agradou mais, vai e se deita com outro. Ah, mas o pai, que a resposta de todo pastor é essa,
O Pai quer que você seja feliz. Sexo é felicidade? Sexo é prazer. A felicidade tem que estar na alma, no espírito, em obediência ao Criador. Ah, então se eu não gostar daquele ali, eu tenho que ficar com ele para toda a vida, então para que você se deitou com ele? Para que você se entregou para ele? Aí você vai, arruma outro, não gosta dele, arruma outro, não gosta dele, arruma outro, não gosta dele. Você acha que isso é certo? Ah, mas e se eu não for feliz? Existem casos e casos. Mas todos estão na mesma balança. Quem pode julgar é somente o Criador. Somente o Criador pode colocar pesos corretos em balanças fiéis sobre a sua vida. Mas você tem que entender que depois de conhecer esse livro, você tem que praticar o que ele ensina. Não devemos errar, porque se errarmos, teremos um final muito triste. Versículo 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão, nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Você está vendo? A mulher, dizem que a mulher não tem voz ativa. Muitos pastores falam que a mulher não tem voz ativa, que ela tem que se calar. Mas a mulher na Bíblia saiu e foi procurar os anciões e disse: olha, ele não quer se cumprir, ele não quer cumprir a palavra, ele não quer cumprir a lei. O que eu faço? Versículo 8. Então os anciões da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele continuar a dizer: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. Então, o que quer dizer isso? A única coisa que nós aprendemos com isso é: Cristo veio, casou com a igreja, com a noiva, nos ensinou como devemos continuar dando nome a Israel. Ele morreu, então a igreja está viúva, nós somos viúva. Ah, mas ele vive, mas não está conosco em carne e osso. E ele nos deixou um ensinamento que devemos cumprir. E qual que é o ensinamento que devemos cumprir? Praticar o amor e a misericórdia. E se nós não fizermos isso, não estamos honrando o nome de Cristo. Não estamos praticando com ele o que a Bíblia manda. Porque essa mulher, a viúva, somos nós, que devemos colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Praticar o amor. E ele disse mais: seja misericordioso sem olhar a quem. Sabe o que quer dizer isso? Você tem que levar amor ao gay, à lésbica, ao ladrão, ao estuprador. Porque não cabe a nós julgar. O coração das pessoas são terra onde ninguém entra, não são o Criador. Nós temos que praticar os ensinamentos de Cristo.
E muitos vão dizer, isso não tem respaldo bíblico o que você está dizendo. Não tem respaldo bíblico porque os seus olhos estão petrificados nos ensinamentos de pastores que estão vestidos de ovelha, mas são lobos. São pastores que dizem que são da tribo do leão de Judá, que não tem nada a ver com Cristo, porque na própria Bíblia diz que Cristo não é leão. A Bíblia diz que Cristo é Cordeiro Santo. E muitos fazem cartazes, colocam na igreja e dizem, o leão de Judá, o nosso rei, rei deles. Porque o meu rei é o Cordeiro Santo. O meu rei é um cordeiro simples, humilde. Leão é pomposo, cheio de pompas. Quando os animais vêem, se assustam com ele. O nosso cordeiro não provocava essa ação no povo. Terror, temor. O nosso cordeiro levava amor. E muitos falavam, quem é ele? Um homem desse pode trazer alguma diferença para alguém? É motivo de reflexão. Nós temos que praticar a misericórdia e o amor. É a coisa certa a fazer. E a palavra continua a nos dizer, versículo 10. E o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. Quer dizer, este não é cristão. Muitos vão dizer, não, ele não é crente. Pois é. O crente não é cristão. Há uma diferença de crente e de cristão. O crente é da esquerda, o cristão é da direita. O cristão pratica as boas novas, o amor com o próximo. O crente só pratica dentro da igreja, do lado de fora dá maus testemunhos. O crente do lado de fora despreza todos, mas dentro da igreja diz que ama a Deus. O cristão, ele ama o Criador dentro e fora do templo. E muitas vezes não precisa nem estar dentro de um templo religioso para ele ser cristão. Ele não precisa nem acreditar que existe um Criador para ele ser cristão. Porque quando a pessoa nasce um cristão, ele ama. E ama o próximo. E pratica amor. A pessoa, quando ela nasce cristão, ela não quer destruir aquilo que o pai fez. Mas os da esquerda, os que não são cristãos, que são crentes, querem destruir toda a beleza do pai. Repara para você ver. O homem vai lá e destrói a natureza. E depois vai e cria flores, árvores artificiais com plástico. Essa é a oposição à vontade do Pai. O ser humano, ele quer destruir o outro ser humano. E não sabe pedir perdão, não sabe amar. Mas aí ele vai, pega uma madeira, esculpe uma imagem e se prostra perante a imagem e pede perdão para a imagem. Eu não estou falando de religião aqui não, tá? Não estou falando da fé do próximo não. Eu estou dando um exemplo para vocês verem que você tem que pedir perdão é para aquele que tem vida. Aquele que você magoou, aquele que você ofendeu. Se você quer o perdão do Pai Celestial. E a palavra continua a nos dizer, versículo 11, quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão e não poupará o teu olho. Veja bem,
como aparentemente a coisa é horrível. Que pela lei aqui, se a mulher defender o marido, tem que se cortar a mão dela e furar o olho. Não é? Aí muitos vão dizer, é isso mesmo. Não é isso não. A palavra diz que a mulher não pode olhar para outro homem ou desejar, nem tocar em outro homem, a não ser no seu esposo. Aqui a mulher, para defender o seu marido, ela foi lá e foi nas partes sexuais de outro homem, não do marido, e apertou. O que a palavra diz? Se a tua mão peca, arranque-a fora. Entre no paraíso sem a mão, do que ir para o inferno com as duas. Mas para ela pegar nas partes sexuais do homem, ela teve que olhar. Então também olhou, apalpou e sentiu prazer. Então que os olhos sejam furados. Nossa, mas isso é duro. É duro segundo o teu conhecer. Porque o Pai quer perfeição, quer obediência. Porque se tem dois homens brigando, por que a mulher vai entrar no meio da briga do homem? Para que ela vai defender? Para quê? Ela tem condição de defender o marido? Você tem condição de defender o seu noivo? Tem. Essa mulher que pegou nas partes sexual do outro homem é a igreja. E sabe qual é a parte que a igreja pegou? É querer apontar o defeito dos outros. É querer mostrar o defeito dos outros. Sabe para onde que o olho olhou aquela mulher que o pai mandou furar os olhos? É quando você cobiça a mulher do outro, cobiça a casa do outro, o carro do outro, cobiça a vida do outro, o dinheiro do outro, a saúde do outro. É preferível que você fique cego. Quando você fala e difama alguém, você está pegando nas partes sexuais dele. O teu noivo precisa de defesa? Quando você fala, fulano está numa outra determinada denominação, ou numa igreja que não é a nossa, ou numa fé que não é a nossa, ele está errado. Cristo mandou você defender ele? Cristo mandou você ir para a internet, descer o pau naquele que não crê em Cristo? Cristo não mandou você defender ele. Ele não precisa da sua defesa. Se ele quiser, ele manda legiões de anjos cá para baixo e acaba com aquele que está defamando ele, que está brigando contra ele. O Apocalipse tem que se cumprir. Se ele se cumprir, é porque o Pai mandou. Mas para ele se cumprir tem que haver falta de amor. E ele está se cumprindo cada dia um pedacinho e você não está percebendo, porque a tua falta de amor é maior do que a tua misericórdia. Você se preocupa em ir para a internet para defamar todo mundo. Você se preocupa de ir para a internet para gravar vídeo falando de presidente, falando de pastor, falando de prefeito, de vereador, falando do seu vizinho, da sua vizinha, falando de tudo e de todos, e só não fala de você e acha que você é perfeito. Antes de apontar defeito dos outros, olha para os seus. Cristo deixou isso escrito. Não queira tirar o cisco do olho dos outros, não, porque no seu tem uma trave muito grande, tem uma lança, um poste. Antes de você apontar o defeito dos outros, tirar a pedra nos outros, olha para a tua vida. Olha para o teu interior. A podridão não está no mundo. O pecado não está no mundo. Porque o mundo é terra. O mundo não tem vida. Ele tem essência. A vida tem em você. Então o pecado está em você. O pecado está nos seus olhos que olha para a pessoa. O pecado está em você quando vê uma moça passando de minissaia e você fala que ela vai para o inferno.
Porque quem vai para o inferno é você que está de olho nas partes dela. Nós nascemos nus. Adão e Eva estavam nus no paraíso. E não era pecado. O Pai não via aquilo como pecado, via aquilo como obra perfeita que Ele criou. E o ser humano olha para o outro de short, de bermuda, de biquíni e bota pecado nisso. É o teu corpo que é podre, não é o do outro. Não há pecado no mundo mais. Porque aquele que você chama de seu Redentor, ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. E ele na cruz te retirou o pecado. O pecado agora está em você que está lançando no mundo de novo. O pecado está nos teus olhos, no teu ouvido, no teu falar, no teu apontar. O pecador não é o mundo, é você. O pecador, o ladrão, não é o mundo, é você. Aí eu venho e falo para vocês, todos vão dizer, não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico? Quando Cristo chama o magistrado, quer dizer, os pastores daquela época de ladrão, é a Bíblia que está falando. Se repetirmos a palavra de Cristo do passado para hoje, vão falar que estamos caluniando homens santos. Eu quero saber de vocês, existe algum pastor na face da terra que é santo? Afinal de contas, nós somos dignos de ser chamados pastores? Nós somos dignos de ser chamados padres? O único e perfeito pastor foi Cristo. Nem esse título deveríamos ter. Porque pastor e padre só tem um significado. Significa pai. E para ser pai tem que dar amor. Para ser pai não tem que ser desviado da palavra e roubar os filhos. O pai cuida do filho, não rouba o filho. Ah, mas está escrito trazer todo o dízimo. O pai não quer o seu dízimo. Está escrito trazer todo o dízimo à casa do tesouro. E onde é a casa do tesouro? É teu próximo. É a viúva e o órfão. Está escrito isso aqui. E isso vocês nunca lembram. Trazer todo o dízimo e toda a oferta para alimentar as viúvas e os órfãos. E os pastores trazem o dízimo e a oferta para comprar fazenda, carro do ano. Para aparecer para o mundo e dizer, eu sou abençoado por Deus, você é um ladrão abençoado pelos irmãos da igreja. E para esse tipo de ladrão não há punição. Não há punição para esse povo, que continua roubando e dizendo que é em nome de Deus. Aprende uma coisa, o amor é a essência da vida. Se nós amarmos, teremos a perfeição de Cristo. Se praticamos algo que não é amor, que é ódio, e roubar o rebanho, não tem nada a ver com Cristo. Você pode não gostar da pregação, porque você é da esquerda. E a esquerda sempre é contra a verdade. Não, eu não sou da esquerda, eu sou crente. Crente é contra a verdade do Pai. Porque o cristão, ele reconhece a verdade quando ouve ela. Mas o crente diz, isso não tem respaldo bíblico. O que é respaldo bíblico para você? É você fingir que é um profeta de Deus e apontar defeito dos outros? Ou você ser um cristão e falar verdadeiramente o que o Pai quer que você fale? Aprende uma coisa. Para você subir no altar, você tem que subir no altar para falar a verdade. Mesmo que a tua igreja, o teu templo, que tem o teu nome e não o nome do Pai, porque todos falam, eu vou lá na igreja do pastor fulano. Ninguém fala, eu vou no templo do Pai,
eu vou na igreja do pastor fulano de tal. Você está reparando a diferença do crente para o cristão? É isso que nós temos que compreender. Vamos praticar o amor. Vamos praticar a justiça. Vamos ser fiéis à palavra. O Pai vai julgar todos nós no final dos tempos. Ele está julgando nesse momento. O teu pensamento, a tua maneira de pensar, o teu coração como está agora. Isso tudo Ele está pesando e colocando em balanças fiéis, e no dia da sua morte Ele vai apresentar isso para você. Ele vai dizer, olha, naquele dia que você ouviu a pregação, você disse, não é bem assim não, você está mentindo. Esse homem não é de Deus. Não é isso que você fala? Porque não está enchendo seu ego? Não, onde na Bíblia que fala que existe pastores? A Bíblia diz, a mulher é a ajudadora do homem. Mas se ela estiver no altar, o homem tem que estar também. Ela não pode estar sozinha comandando um povo. Porque quem tem que comandar o povo é o homem. O Pai deu o título de pastor para homem, não para mulheres. Ah, mas existem mulheres na Bíblia que o Pai colocou para comandar. Uma delas é Esther. Pois é. Esther estava no altar? Esther era uma rainha. Ela não estava no altar. Porque o altar foi feito para homem. Mulheres têm um coração maleável. Elas caminham segundo o coração delas. Mas muitas vezes, nós, pastores, temos que ser implacáveis. Nós temos que ser duros. Mas sabe como é ser duro? É como Cristo era duro. E Cristo era duro porque ele era ruim? Não, ele era duro, mas chorava por dentro porque esse povo não muda. Eu vou morrer para ele e ele não quer mudar, nem mesmo eu em vida ainda falando com ele. Está precisando que o ser humano abra os olhos. Foram colocados nos olhos deles há séculos e séculos atrás uma escama. E essa escama só te diz uma coisa, Deus é cruel, Deus mata se você não faz isso, mas a pessoa não teme nem essa palavra, porque continua fazendo coisa errada. Então aprenda uma coisa. Numa casa que há muito amor, há abundância de felicidade. Numa casa que há briga, ódio, discórdia, há abundância de treva. Aprende isso e leva para o seu dia a dia. Hoje, o Brasil está entrando num tempo de eleição. A palavra diz, levante um rei justo e o povo se alegra. Se votares em um rei injusto, o povo padece. A escolha é tua. Eu não influencio ninguém a votar em A, B ou C. É você que sabe o desejo do seu coração. É você que sabe o que é certo e o que é errado. Escolha um presidente que vai fazer o que você almeja que faça, não só para você, mas para toda a população. Que a eleição traga para nós um presidente com amor no coração e na alma. Que essa eleição traga para nós, o nosso futuro presidente, que seja para governar, não para o rico, e nem para o pobre, mas para um povo. Que essa eleição seja para colocar no poder como autoridade
alguém que vai lutar pelos nossos direitos. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a tua vida e dos teus familiares, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?